Keanu Charles Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, em 2 de setembro de 1964. É um ator, cineasta, escritor, produtor cinematográfico e músico naturalizado canadense. É filho da figurinista e performer britânica Patricia Taylor e do geólogo sino-americano Samuel Nowlin Reeves Jr. Seu nome de batismo foi dado em homenagem a um tio bisavô e tem significado poético. Keanu significa brisa fresca sobre as montanhas, ou, numa tradução mais fiel ao havaiano, a brisa. Além da irmã chamada Kim, Keanu tem duas meia-irmãs. Uma é Karina, filha do terceiro casamento de Patricia Taylor com Robert Miller. A outra é Emma, filha por parte de pai de um outro relacionamento de Samuel Reeves. Antes de ser figurinista, sua mãe Patricia Taylor era dançarina e performer num clube noturno no Líbano, quando conheceu Samuel. Os dois se casaram rapidamente e de forma impulsiva. Samuel Reeves viajava muito a trabalho e, após uma de suas muitas viagens aos Estados Unidos, não voltou mais ao Líbano, caracterizando o abandono do lar. O casamento de Patricia Taylor e Samuel Reeves estava terminando, mas Samuel ainda manteve algum contato com os filhos Keanu e Kim durante a infância e depois não deu mais notícias. A família só veio a saber dele quando Keanu já era adulto e famoso. Samuel Reeves cumpriu 2 anos de uma sentença de 10 anos na prisão em 1992 por vender heroína num aeroporto do Havaí, nos Estados Unidos. Keanu teve experiências diferentes dadas pelos vários pais que entraram na família Reeves. Em 1969, Patricia, Keanu e Kim deixaram o Líbano e mudaram-se para Nova York, em busca de um recomeço. Patricia casou-se uma segunda vez com Paul Aaron, diretor na Broadway, e foram então para Toronto, no Canadá, onde adquiriu a cidadania canadense. O casamento durou apenas 1 ano e não tiveram filhos, mas até hoje, Paul Aaron continua sendo a figura paterna escolhida por Keanu. O ator cresceu nessas cidades. Patricia teria mais 2 casamentos, um com o produtor de rock, Robert Miller, pai de Karina, meia-irmã de Keanu, e depois com um dono de um salão de cabeleireiros, Jack Bond. Ela deixou o ofício de dançarina, tornou-se costureira e logo evoluiu para figurinista. Fez disso sua profissão de sucesso, criando figuras para artistas como Dolly Parton, Emmylou Harris e David Bowie. Nessa época, Patricia trabalhava muito para manter os filhos e por diversas vezes os deixou com amigos e com amas. Um desses amigos foi o roqueiro Alice Cooper, que durante um tempo morou na casa de Patricia. Contou que Keanu, em criança, não se assustava com os tipos estranhos que andavam em sua casa e adorava ver os ensaios da banda e ficava batendo as mãozinhas no baixo para ouvir o som. Cooper também revelou que muitas vezes se juntava a Keanu para assustar a empregada fazendo vômito falso. O esporte coletivo, rock e teatro eram seus interesses reais. Keanu jogava como goleiro e era tão bom que seu apelido era A Parede, porque nada passava por ele. Keanu foi eleito o jogador mais importante da equipe e, em certo ponto, até quis seguir carreira na liga oficial. Não conseguia adaptar-se à escola, não era um aluno ruim, mas nunca se destacava em nenhuma matéria e sofria por ser disléxico, transtorno com o qual só foi conseguir lidar já adulto. Também tinha dificuldade em se relacionar com colegas e professores. Reeves frequentou a Escola de Artes de Toronto, no Canadá, mas foi expulso antes de terminar o curso. Aos 19 anos, entrou no Lia Poslens, uma escola de teatro da comunidade. Nessa escola, conseguiu o seu primeiro papel no teatro, Rough Boy, em 1984, sendo sua estreia profissional no palco. A peça era extremamente forte e audaciosa para a época, com as fotos de Keanu e outro ator em pose mais do que provocante, que se tornaram sensação em Toronto. 2 anos depois, o diretor Rob Lowe chega ao Canadá para filmar Youngblood, drama sobre hóquei.
Chegou em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, em 1986, com apenas $3.000 no bolso. Foi para a casa de seu ex-padrasto, Paul Aaron. Nesse mesmo ano, após conseguir o papel de um jovem rebelde no filme Juventude Assassina, Rival's Edge, de 1986, Reeves chamou a atenção de diretores e críticos por seu desempenho. Em 1988, teve um grave acidente de moto, quebrando várias costelas. Com a carreira a deslanchar e ganhando muito dinheiro, Keanu passou a cultivar a sua paixão por motocicletas. Como sempre aparentou menos idade, apesar dos 25 anos, continuava com cara de adolescente. Seguia atuando em filmes juvenis, embora já estivesse cansado de os interpretar. Keanu queria partir para filmes que tivessem personagens de sua própria idade. Reeves tornou-se o queridinho dos filmes adolescentes alternativos dos anos de 1980. Um dos mais famosos personagens é o Theodore Logan, o Ted, dos dois filmes da série Bill e Ted. Durante algum tempo foi confundido com o jeito do personagem. Logo a seguir veio o Parenthood. Foi durante esse período que conheceu River Phoenix, que viria a se tornar seu melhor amigo. Bom, mas as tragédias na vida de Reeves estavam começando. Em 1993, por exemplo, ele teve de lidar com a morte de seu melhor amigo, River Phoenix, irmão de Joaquin Phoenix, que sofreu uma overdose em frente a uma boate em Los Angeles, perdendo uma filha. Já em 1999, Reeves teve uma grande surpresa. Ele iria ser pai. O bebê era fruto de um relacionamento com a atriz Jennifer Syme. Infelizmente, dias antes do nascimento, um ultrassom revelou que o bebê do casal havia morrido dentro do ventre de Syme. No dia 24 de dezembro de 1999, foi feito um parto induzido. O bebê foi retirado e enterrado em Los Angeles. Morte de Jennifer Syme. Poucos anos depois, exatamente em abril de 2001, Syme sofreu um acidente de carro em Los Angeles e morreu na mesma hora. Reeves, apesar de não estar namorando Syme na época, ainda era muito amigo e próximo da atriz. Muitos dizem que na época os dois estavam tentando uma reconciliação. Reeves ficou completamente arrasado. Syme foi enterrada ao lado da filha do casal. Depois de um relacionamento cheio de imprevistos e obstáculos, ele preferiu nunca mais se envolver seriamente. A luta da irmã contra a leucemia. No ano seguinte da morte de Syme, a irmã mais nova de Reeves, Kim, voltou a apresentar os sintomas da leucemia. Ela tinha lutado contra um tipo muito agressivo de leucemia e estava em remissão há alguns anos. Felizmente, ela se recuperou. Reeves fez diversas doações de seus cachês para entidades e hospitais que tratam a doença. Ao longo da carreira, trabalhou com alguns diretores e atores que integravam o Brat Pack, geração que fez sucesso na época, como Rob Lowe, Robert Downey Jr., Keith Sutherland e Patrick Swayze, mas não pertenceu ao Brat Pack. Trabalhou também com o aclamado diretor Francis Ford Coppola no filme Drácula de Bram Stoker. Keanu Reeves é conhecido por agir sempre fora dos padrões e, seguindo seu coração, comprometeu a fazer um projeto de sonho, Hamlet, de Shakespeare. Foi uma produção pequena na cidade de Winnipeg, no Canadá. A peça foi dirigida por Lewis Baal Mensenger, com vários atores desconhecidos. Os ingressos para a peça esgotaram-se em questão de poucos dias, com fãs vindo de todos os lugares do mundo. Um enorme grupo vindo do Japão surpreendeu a imprensa com sua devoção a Keanu, tornando a peça uma atração turística na cidade. Críticos de todo o país e da Inglaterra também foram a Winnipeg ver Keanu. Um dos mais respeitados críticos de teatro da Inglaterra, Roger Lewis, disse que Keanu foi um dos 3 melhores Hamlets que ele já vira. Keanu personificou a inocência, a fúria esplêndida, a graça animal e a virulência emocional que compõem o príncipe da Dinamarca. Ele é um dos 3 melhores Hamlets que eu já vi, por uma simples razão: ele é Hamlet.
Num filme que nunca chegou a ser produzido, Keanu faria o papel de um morador de rua que ganharia na loteria. Para isso, procurou ver como realmente era a vida dessas pessoas. Com $20 no bolso e uma escova de dente, foi literalmente morar nas ruas de Los Angeles. Na primeira noite, eu estava apavorado, pois ouvia outros sem-tetos gritando enquanto dormiam ou conversando entre si sobre roubar meu papelão. Keanu ficou nas ruas até o quarto dia, quando foi reconhecido e fotografado. A história foi toda deturpada e muito se comentou sobre a decadência do ator. Logo depois, revelou a sua identidade ao grupo de sem-abrigo com quem conviveu. Chegou a levá-los para jantar, ficando espantado quando, em vez de lagosta e champanhe, seus companheiros pediram para ir ao McDonald's. Já em 1997, um fato deixou a imprensa e os fãs estarrecidos. Um grupo de turistas japoneses que visitavam Los Angeles fotografaram Keanu embriagado e sentado na sarjeta de uma rua, dividindo uma garrafa de bebida alcoólica com um mendigo. Ninguém entendeu nada e essas imagens correram o mundo. Os assessores de Keanu trataram desde logo de esclarecer, dizendo que ele estava fazendo pesquisa para um filme que iria fazer. Não disseram para que filme seria, nem se o papel aconteceu, e ele também não tocou no assunto. Seus hábitos simples chamam muito a atenção das pessoas. Em 1997, por exemplo, ele foi passar uma manhã no West Hollywood, sentado com um sem-teto. Mesmo com milhões de dólares na conta, ele conversou e tratou o sem-teto como igual. Keanu já foi visto andando de metrô em Nova York já nos anos 2000. Mas não é só isso que impressiona, e sim a gentileza que ele fez de ceder seu lugar para uma mulher que estava dentro do metrô. Como ninguém faz mais nada hoje em dia sem escapar das câmeras dos smartphones, essas imagens também correram o mundo. Gente como a gente, Keanu Reeves não anda cercado por seguranças. Lancha na rua e usa roupas completamente comuns. Uma vez em seu aniversário, ele comprou um pequeno bolo para comemorar. Sentou-se em um banco e cada vez que ele era reconhecido por um fã, fazia questão de partilhar um pedaço de bolo com os mesmos. Talvez por isso, uma grande dedicação dos seus fãs em todo o mundo por onde ele chega. Em 1995, constou na lista da revista People, como uma das 50 pessoas mais belas do mundo. Já em 1999, ficou na 27ª posição da revista Empire, na lista das 100 maiores estrelas cinematográficas de todos os tempos. O longa Speed. Keanu demonstrou o seu real potencial ao lado de Sandra Bullock em Speed, Perigo em Alta Velocidade, em Portugal, e Velocidade Máxima no Brasil. Grande sucesso no mundo, arrecadando 121 milhões de dólares de bilheteria. Aceitou o papel nesse filme, vindo de um diretor desconhecido, com a premissa: um agente de polícia tem que impedir que um ônibus ande abaixo de certa velocidade pelas ruas de Los Angeles ou ele explode. Não parecia um sucesso de jeito nenhum e muitos em Hollywood se referiram a ele como o filme do ônibus. Keanu ainda quase matou os produtores do filme, que o queriam com o visual de Point Break, sendo que ele estava com os cabelos quase nos ombros. E a 2 dias do início das filmagens, apareceu com a cabeça quase raspada. Ele dizia que não havia policiais da SWAT com cabelos compridos. Os produtores queriam uma peruca, a qual ele nunca colocou. O diretor então convenceu os produtores que em 2 semanas aquele cabelo crescia um pouco. Fez todas as cenas em Speed, dispensando dublês. A cena do alto do Jaguar para o ônibus e a cena dele debaixo do ônibus foi ele próprio quem as fez. Na noite de 30 de outubro de 1999, quando estava a gravar Speed, recebeu a notícia da morte de River Phoenix, devido a uma overdose em frente ao clube Viper Room, que era do ator Johnny Depp na época. Keanu, ao contrário de muitos amigos de River, recusou-se a falar sobre o caso e a fazer homenagens a River Phoenix. Não foi ao velório ou ao enterro. Quando não tinha saída, dizia apenas: foi um choque terrível e um acidente. Não consigo entender como aconteceu.
O diretor de Speed, Jan de Bont, reorganizou o calendário de filmagens para acomodar os sentimentos de Keanu, sem ter que parar totalmente de rodar, mantendo-o trabalhando de forma a esquecer um pouco do trágico evento com um amigo. Tempos depois, Keanu diria: "Tudo o que posso dizer é que eu nunca senti nada como aquilo na minha vida. Foi muito triste, mais do que isso, eu chorava por horas a fio." Os produtores queriam uma sequência para Speed. A sequência para o mega sucesso seria no mar, em um transatlântico controlado por um assassino terrorista. Sandra Bullock estava ao seu lado novamente e o salário oferecido era astronômico e digno dos grandes astros da época, mas Keanu recusou a oferta pois não gostou do roteiro. Numa entrevista declarou: "Qual a velocidade que um transatlântico em velocidade baixa daquele tamanho anda? Não seria mais fácil todo mundo pular na água então?" Foi chamado de todos os nomes pejorativos possíveis em Hollywood, de prima donna a burro, por ter rejeitado o papel, mas nada o fez voltar atrás em sua decisão. Ironicamente, hoje há quem sustente que a recusa de Keanu Reeves foi a melhor manobra de sua carreira, já que o filme foi considerado uma das piores bombas cinematográficas já produzidas, as chamadas box office bombs. O papel poderia ter arruinado sua carreira. Keanu voltou ao papel principal romântico em A Walk in the Clouds. Em Portugal, Um Passeio nas Nuvens. No Brasil, Caminhando nas Nuvens. Também deixou de trabalhar com Al Pacino e Robert De Niro em Fogo contra Fogo. Em 1996 e 1997, sofreu um acidente de moto e retornou com visual meio desleixado em Chain Reaction. Em Portugal, Perseguição Diabólica. No Brasil, Reação em Cadeia, em 1997. Finalmente dividiu as telas com Al Pacino, no suspense O Advogado do Diabo. Na ficção com Johnny Mnemonic, teve resultado pífio. Já em Matrix, ganha um dos maiores destaques em 1999, onde interpreta um líder na revolta social contra computadores, que deu a ele o grande retorno na cinematografia, assim como nas sequências em 2003, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Atuou em praticamente todas as cenas de Matrix, dispensando dublês e arrancando elogios de mestres do Kung Fu como seu treinador Yuen Woo-ping e o ator Colin Chou, que interpretou o personagem Seraph e pratica artes marciais desde pequeno. Em 2006, 12 anos depois de atuarem juntos em Speed, Keanu volta às telonas com a atriz Sandra Bullock em The Lake House, em Portugal, A Casa da Lagoa, no Brasil, A Casa do Lago, dirigido por Alejandro Agreste. Foi um grande sucesso, principalmente no Japão. Recentemente, em 2 de dezembro, Keanu Reeves esteve na cidade de São Paulo divulgando seu novo filme. E foi muito assediado pelos fãs brasileiros, que o aguardavam com muitas fotografias, selfies e autógrafos. Com seu jeito simples e tímido, ele agradeceu a recepção dos fãs.